Quero dizer para vocês, de novo, uma coisa que vocês escutaram a manhã inteira, né? O mundo mudou. Bem na nossa vez, né? Vocês já escutaram isso hoje, né? Mas eu quero dizer para vocês, eu trabalho há 30 anos, aliás, 32 anos. No ano passado eu descobri que eu poderia me aposentar, mas ainda bem que mudou as regras da Previdência Pública, né? Porque senão eu poderia ser uma aposentada, né? Então vejam como o mundo mudou. Mas nessa mudança toda de mundo VUCA, MUVUCA, BANI, quero dizer para vocês que o papel de vocês é fundamental nessa nova economia. Vocês têm a condição de serem protagonistas e levarem a gestão de pessoas para a alta liderança de uma organização, para que a organização tenha um olhar diferente. E eu falo isso porque eu não venho da área de gestão de pessoas, mas me especializei em gestão de pessoas, sou administradora. E desde o momento que eu experimentei trazer gestão de pessoas, cultura e educação para o centro da estratégia da organização, todos os nossos resultados mudaram. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, eu sou a Denise da Quanta, tá aqui. Esse é o nosso DNA e eu quero falar com vocês hoje sobre algo que vem antes do bem-estar, algo que pode proporcionar o bem-estar, muito mais do que um benefício ou uma política de gestão de pessoas, é algo que pode promover o bem-estar dos indivíduos, o bem-estar da empresa e o bem-estar da comunidade como um todo, que é cultura organizacional. Bom, a Quanta Previdência, antes de falar de cultura, vocês precisam entender onde que a gente está inserido, qual é o nosso propósito, que tipo de resultado a gente conquistou implantando um código de cultura de vanguarda, deixando muito claro para todos os nossos funcionários o que a gente queria em termos de posicionamento de mercado. A nossa entidade é uma entidade de previdência fechada, que tem um propósito muito nobre, ajudar cada ser humano a viver bem no presente e programar o seu futuro. Como o Delton falou, a gente está vivendo mais e isso é muito bom, mas infelizmente não é a realidade de toda a população brasileira. Nós temos 44 milhões de aposentados e 3% apenas conseguiu manter o seu padrão de vida, sua qualidade de vida na aposentadoria. Muitos têm que continuar trabalhando. E aí vem já aqui um recadinho para vocês. Como é que a gente está recebendo essa galera 60 a mais que quer trabalhar sim, mas não no regime de CLT? Eles querem trabalhar, eles precisam trabalhar e eles têm muito para devolver ainda para a sociedade. Mas esse é o primeiro ponto, né? Como que eu ajudo essas pessoas a ou se aposentarem ou continuarem trabalhando pelo tempo que quiserem. Bom, a longevidade, por mais que a gente veja a nossa volta, todos vocês conhecem alguém com 70, 80, 90 anos, sim ou não? Mas a gente fala da revolução tecnológica como a maior das revoluções do século XXI. E não é verdade. A maior revolução é a longevidade. Nós que estamos aqui, que temos antigamente eu falava, nós que estamos aqui, que temos entre 20 e 30 anos, agora eu já tenho que dizer entre 20 e 50 anos, eu já tenho que puxar um pouco mais, né? A gente teve um super privilégio aí de ganhar somente nesses últimos 30 anos de vida, pega quase todo mundo aqui, a gente ganhou 10 anos de vida. A gente agora, com a expectativa de vida nossa, comparado com os nossos pais, a gente praticamente ganhou uma vida a mais. Maravilhoso, essa é a maior revolução. Mas nem as pessoas individualmente estão preparadas para essa revolução, nem a sociedade, nem as empresas. Então este é o nosso propósito, o propósito da nossa organização. Um propósito forte, e esse é um ponto muito importante quando a gente fala de cultura e de bem-estar. As pessoas querem levantar todos os dias para fazer algo pela sociedade, pelo outro. É muito mais, a conexão com o ser humano ela é muito mais forte quando a gente mexe com o emocional. O propósito para a gente é algo extremamente fundamental, que é o nosso rumo, e faz com que a gente, eu não tenho dúvida nenhuma, tenha conseguido conquistar os mais altos níveis de engajamento. Nós estamos num segmento de previdência fechada, embora seja fechada, sim, as empresas podem ter e oferecer um plano de previdência fechado para os seus funcionários. Nós temos dentro do nosso setor 346 entidades e a Quanta ela ganhou a nota mais alta no item engajamento de funcionários e a segunda nota mais alta entre todos os 12 indicadores, né, dessa pesquisa, como se fosse fugiu agora. GPTW, que agora tem o chat, a gente mistura as duas siglas, né? Então a gente tem a segunda maior nota do Brasil nesse segmento e esse é o nosso orgulho.
Esse engajamento está completamente ligado com o propósito. E as pessoas são felizes e trabalham de uma maneira mais motivada, trazendo resultados bastante surpreendentes. Por exemplo, nos últimos 3 anos, nós somos uma instituição financeira que ajuda as pessoas a guardarem o dinheiro para o futuro. Num país em que as pessoas não pensam no longo prazo. A gente tem toda uma barreira aqui cultural, né, de fazer as pessoas guardarem dinheiro para o futuro. Mas nesses 3 anos nós crescemos 210% no momento de pandemia. Este número está completamente ligado ao engajamento, ao propósito e uma outra coisa que a gente vai falar bastante agora, que é a forma que a gente se organizou para trabalhar, e isso tem a ver com a nossa cultura. Lá na Quanta Previdência, todas as pessoas sabem, essa palavrinha é muito utilizada hoje, mas para nós a inovação não é nada mais do que atender bem e ir além das necessidades dos nossos participantes. Porque quando um indivíduo, independente da sua posição hierárquica, ele sabe que ele é um business owner, ele é um dono de negócio, seja no processo que ele atua ou naquele atendimento, ele vai inovar na forma de falar, na forma de explicar, na forma de resolver um problema. Então, inovação para a gente sempre foi uma conduta que fez parte de todos os nossos funcionários. E agora eu quero conectar isso ao código de cultura. Mas antes disso, eu quero falar para vocês desse mundo aqui, né, que a gente começou falando aqui, desse mundo novo, né? Embora eu acho que sempre foi difícil. Nós estávamos falando antes, né, André, antes de começar aqui, sempre teve as suas dificuldades. Em qualquer época. Eu trabalho há 30 anos. Eu tive todos os cargos da minha vida, desde babá até assistente, analista, especialista, coordenador, gerente, assessor de diretoria, diretor e diretor executivo. Eu tive todos os cargos. E sempre houve as suas dificuldades do momento. Mas agora, na nova economia, a gente tem acesso às informações de uma maneira muito mais intensa. Então, a gente tem essa sensação de ansiedade muito maior. Mas eu trouxe aqui numa perspectiva diferente, porque eu já sei que vocês já ouviram falar muitas vezes sobre o mundo VUCA. Mas quem conhece o antídoto para o mundo VUCA? Alguém conhece? Qual remédio? Já que a gente vai falar de saúde aqui, a gente não pode deixar de dar uma receita para vocês, né, André? Vamos falar um pouco de remédio. Qual é o remédio para a gente enfrentar essa nova economia, que é volátil, que é incerta, que é complexa e que é ambígua? Na verdade, esse remédio, gente, está completamente ligado à cultura organizacional. Olha só, qual é o antídoto, gente? Para uma situação volátil, vamos pensar no investimento, que é onde a gente vê mais essa questão da volatilidade, a gente vem falando muito sobre isso, e quem tem um pouquinho de dinheiro guardado aprendeu volatilidade nesses últimos 2, 3 anos no Brasil, não é verdade? Então, como é que eu resolvo uma questão de volatilidade? Dando para as pessoas uma noção de visão de negócios. O que essa organização quer? Independente dos percalços que ela vai encontrar no caminho e vai encontrar, qual é a visão dessa organização? Segundo antídoto, hoje a economia é incerta, então a gente precisa trazer os nossos funcionários para a compreensão do nosso negócio e dos fatores internos e externos que podem afetar o nosso negócio. As pessoas têm que compreender aonde elas estão inseridas. Complexidade. As pessoas têm que ter clareza quais são os objetivos reais dessa organização. Quais são as grandes metas, qual é o propósito, aonde essa organização quer chegar. Porque quanto mais claro isso for para todos os funcionários, menos ansiedade, menos estresse, menos desperdício de desenvolvimento. Eu já vi muitas vezes PDIs de pessoas com muito dinheiro investido e tempo e que não está conectado aos grandes objetivos da organização e tão pouco aos objetivos do funcionário. Então, para que eu estou desenvolvendo uma capacidade que não serve nem para a organização e nem para o indivíduo? Gente, e eu já vi pesquisas, muitos PDIs hoje, planos de desenvolvimento individual ou coletivo, estão completamente desconectados do propósito. E primeira razão básica, muitas organizações nem têm clareza do seu propósito. Nem sabe direito aonde, o que ela quer entregar de valor. Então, obviamente, que vai ter ali muito desperdício. E por fim, ambiguidade, né? Hoje tem muitos caminhos e existem sim muitos caminhos para chegar no resultado. Então,
uma das coisas que a gente pode usar como antídoto para a ambiguidade é a agilidade. Porque a agilidade quer dizer experimentar as coisas de uma maneira mais rápida, abandonar, fazer MVP, experimenta caminhos, testa hipóteses, volta, muda, com mais tranquilidade e com mais segurança emocional. Então esse é o antídoto. É fácil, né, gente, fazer isso? Nem um pouco fácil. Não adianta a gente criar uma descrição de cargo que diga, olha, ou uma capacitação para o nosso quadro que traga um pouco de visão, clareza, agilidade, compreensão, se eles não perceberem que isso é uma verdade absoluta. E para ser verdade absoluta, gente, isso tem que realmente fazer parte da cultura organizacional. Quando a gente se deu conta disso e resolvemos parar tudo que a gente estava fazendo, mesmo numa instituição em amplo crescimento, há 5 anos atrás a gente percebeu que estava faltando. Nós estávamos desperdiçando muita energia explicando para as pessoas aonde que a gente queria ir. Nós estávamos contratando errado, nós estávamos investindo errado. E aí a gente percebeu que precisava deixar mais claro para todo mundo qual era o comportamento que a gente queria que as pessoas tivessem. Então faltava a gente deixar mais claro qual seria então esse nosso DNA. O que era importante então para a Quanta Previdência? Para que desse um match perfeito, né, gente? Imaginem assim, né? Eu nunca entrei nos aplicativos de relacionamento, mas imagina o aplicativo, eu já pego o mapa astral, gente. O CPF com toda a linha ali, se tem dívida, se não tem... Maravilhoso, né? As gurias estão rindo. Não é maravilhoso? Tu já sabe a ficha corrida da pessoa. Aí se você vai namorar com a pessoa, você já conhece as características dela. Né? Eu acho que o pessoal anda fazendo isso, baixando o mapa astral, pegando o signo, né? Isso diminui o risco, e é verdade. E a cultura organizacional exposta, declarada, ela tem essa capacidade de deixar claro para o mercado qual é o comportamento esperado. Algumas pessoas nem vão se candidatar àqueles processos seletivos. Gente, e tá tudo bem, porque a gente tem que encontrar um lugar no mundo que combine também com os nossos talentos, com o nosso jeito de ser e com o que a gente acredita. E tá tudo bem, porque existem muitos caminhos para se alcançar o sucesso, não só um. Então a empresa não precisa ter essa preocupação, isso é a nossa avaliação, de que ela vai excluir algumas pessoas que olhem para aquilo e não se conectem. Tá tudo certo, ela vai atrair pessoas que consigam gerar uma empatia verdadeira com os valores que a organização está estabelecendo para que a gente tenha esse match mais perfeito. E se uma pessoa entra numa organização sabendo qual é o comportamento esperado, com certeza ela vai ter menos ansiedade, ela vai ter mais clareza, o que ela tem que se desenvolver, o PDI dela vai estar mais conectado e, claro, vai ficar muito mais fácil para a empresa criar também os planos de desenvolvimento coletivos, levando todo mundo para o mesmo norte. Como que foi essa construção? A gente mapeou o nosso DNA, identificamos muita coisa legal que não estava escrita, registrada, e, claro, identificamos coisas que estavam desalinhadas, que precisavam ser retiradas. Por exemplo, no nosso caso, as pessoas tinham medo excessivo de errar. Por quê? Nós somos uma instituição, né, que administra recursos de longo prazo, então o erro lá dentro era uma coisa assim, precisávamos tirar isso da cultura. Porque uma cultura que as pessoas têm medo de errar, elas não vão experimentar. Antigamente, nossa cultura ela é estabelecida como a maioria das empresas ainda é, com valores. E a gente percebeu que isso aqui não deixa claro para as pessoas o que é cooperar, o que é inovar exatamente. Para cada um, pode ser diferente. Então passamos por uma jornada intensa que começou pela alta direção. Foi um trabalho que teve início, claro, teve participação de todos os líderes, mas o mais importante é que tem que vir de cima. A organização tem que se posicionar em termos de cultura. Qual é a cultura que ela quer ter? No nosso caso, nós queríamos uma cultura de vanguarda, estar na frente do nosso segmento, para que a gente pudesse estar 2, 3 passos antes, criando coisas, soluções, produtos e serviços que fossem diferenciados. E criamos esse código de cultura de vanguarda, entendendo que toda organização, e nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas independente da organização, todas buscam resultados. E todas têm que ter a ciência que os resultados vêm de produtos e serviços. Os produtos e serviços são feitos pelas pessoas e essas pessoas vão fazer melhor ou pior a depender do ambiente que elas estejam inseridas. E aqui está o nosso código de cultura. E eu escolhi esse tema para trazer para vocês porque é esse posicionamento que deu clareza
tanto para que a gente atraísse as pessoas mais de forma mais assertiva, como pudesse desenvolver as pessoas, que nós chamamos lá de Quanters, de uma maneira também mais focada, com menos ansiedade. Ah, não temos mais ansiedade na Quanta? Claro que temos, é óbvio que temos. Mas hoje as pessoas já sabem que tipo de ambiente a gente quer. A gente quer um ambiente que seja questionador, com senso crítico apurado. Isso está claro, está exposto. Então ninguém se incomoda mais quando eu chego assim, ó, Paula, eu gostei desse teu projeto aqui, ó, mas ó, dá para melhorar. Tá tudo certo para Paula, porque ela já sabe que ela está num ambiente que as pessoas têm essa tranquilidade de poder fazer as suas considerações, as suas críticas. Um ambiente de inovação, colaboração, experimentação e aprendizado sempre, buscando sempre também evitar os desperdícios. Pessoas, que tipo de pessoas a gente gostaria de ter na Quanta? Pessoas com ambição. As pessoas têm um pouco de preconceito com essa palavra, mas a ambição, gente, é querer só se desenvolver mais, estar melhor posicionado e com visão de negócios em todos os níveis. Não importa se é um assistente ou se é uma pessoa da área de operações. Todas lá têm que ter visão de negócios. Todas são business owner. Todas são donas de um pequeno pedaço dentro da organização. Essas pessoas vão construir produtos e serviços que proporcionem experiências incríveis. Nós estamos convidando as pessoas a fazer um planejamento para o futuro. O que faz ela guardar dinheiro por 10, 20, 30 anos? Então, as experiências educacionais, por exemplo, que a gente gera para mudar o comportamento, não é, do ser humano com relação ao seu futuro, é essencial. E, por fim, que tipo de resultado a gente quer? Deixamos muito claro para todos os funcionários, não queremos mais resultados lineares, queremos resultados exponenciais, usando a tecnologia para escalar e agregando valor, claro, aos todos os nossos clientes. Então esse é um exemplo, cada organização tem que descobrir o seu DNA, mas o que eu quero dizer para vocês é que a descoberta do seu DNA, ela vai fazer uma mudança radical. Tudo mudou depois do estabelecimento da cultura. Não é fazer um quadro. Mudou o organograma, muda completamente a forma das pessoas se relacionarem. Mudou o planejamento estratégico, mudou os OKRs, mudou o KPI, mudou o plano de cargos e salários, mudou a avaliação de desempenho, mudou o PDI, mudou o PDC. E claro, obviamente, que a cultura a gente não estabelece e ela resolve tudo. É um ciclo contínuo, né, de desenvolvimento e de acompanhamento. Todo ano a gente acompanha cada um dos 12 elementos da nossa cultura para identificar se houve evolução ou não. E aí planos de desenvolvimento são construídos pelo nosso time, que hoje é gente, cultura e educação. A gente percebeu que também tem uma simetria muito grande juntar essas três áreas para dentro de uma organização pequena, de pequeno porte, que é o nosso caso, né? Então isso fez todo sentido. E para fechar, né? Um código de cultura, na verdade, é uma crença, né? Porque a cultura é aquilo que acontece de verdade no dia a dia. E para mim, ninguém definiu tão bem o que é uma cultura como o próprio Mahatma Gandhi aqui com essa frase. Que cultura é crença, né? São valores, são diretrizes. E as crenças transformam em pensamentos. Os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações, e essas ações repetidas se tornam hábitos. E estes hábitos formam nossos valores e nossos valores determinam o nosso destino. É assim para o indivíduo e a gente acredita que é assim também para uma empresa que consegue definir bem quais são as suas crenças, os seus valores. Isso vai trazer um conforto melhor para todas as pessoas, né, que nela estão inseridas. E também é uma forma de a gente mudar o nosso posicionamento com relação ao impacto que a gente gera no mundo também, por ter clareza, né, do que a gente quer e do que a gente espera. É isso, pessoal. Muito obrigada, Dalton. Obrigado, Denise. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais a temática aí de cultura, de gestão dos indicadores desse mapeamento, né? E como colocar isso para a execução. E falar em execução, André, ask como está a execução na vida real das empresas, por favor. Oi, gente, parabéns, Denise. Dá para copiar. Copiar é bom, né? A gente pode copiar as coisas boas aqui, porque tu apresentou várias coisas legais. Mas eu fiquei bem impressionado com algumas coisas que eu vi. Acho que a questão do engajamento que tu trouxe, né? Que vocês são o segundo, né? Com maior engajamento. Engajamento, isso. Primeiro do engajamento,
mostra, na verdade, um cuidado que a empresa teve com todo esse processo de olhar para a cultura, de olhar para as pessoas, e só faz cultura por meio de pessoas, por meio de cuidado, né? Então eu gostei muito disso, e eu gostei que tinha uma figurinha parecida comigo no match ali, também gostei disso, um carequinha com barba. Eu gostei muito gostei de tudo, mas esse me chamou mais atenção. Tá bom, espero. A ASC, pessoal, é uma empresa focada em qualidade de vida e bem-estar. Então, algumas pessoas aqui conhecidas. E o nosso maior objetivo, e a Denise falou muito de propósito, né? Tu falou muito, volta e meia tu trouxe na tua fala propósito. O nosso propósito hoje, o que a gente quer deixar de legado enquanto ASC, né? É o quanto a gente pode cuidar melhor das pessoas, o quanto a gente pode transformar o autocuidado, estimular o autocuidado, transformar a qualidade de vida, né, por meio de ações de saúde. Então o nosso foco está muito direcionado para a saúde. E o quanto a gente pode fazer isso com o custo adequado. Porque todo mundo deve estar aqui ouvindo as últimas notícias aí do quanto o mercado de saúde está instável financeiramente, né? Então eu não sei se as empresas de vocês aqui oferecem, quem oferece plano de saúde aí para os colaboradores? Quem oferece plano de saúde para os colaboradores deve se pensar o tempo inteiro, né? Tá, e aí? Tem uma operadora que anunciou um baita prejuízo, tem uma outra que anunciou prejuízo, o que eu faço? Como é que eu vou segurar a saúde, né, para os meus colaboradores, que é um item de atração, que é um item importante, que é um item que faz toda uma diferença no dia a dia? Mas será que é essa saúde que oferecer o plano de saúde por si só garante de fato saúde? É uma pergunta que a gente se faz o tempo inteiro dentro da ASC, né? Quais são as outras coisas que as empresas fazem que envolvem saúde? Quem atende aqui os seus colaboradores com as obrigações de saúde ocupacional? Levanta a mão aí, por favor. A gente faz um exame lá de admissão. Quem usa a ficha clínica? Talvez a gente nem saiba onde está a ficha clínica do paciente, né? Porque a gente usa o quê? O apto. Está apto, entrou para trabalhar. Então, todo esse modelo que está posto hoje, tudo que a gente tem visto no dia a dia que envolve saúde, são fatores que a ASC se preocupa em olhar para gerar mais saúde a um custo adequado, a uma redução, inclusive, de custo para as empresas com essa rúbrica, né? Vamos lá. Então, falando um pouquinho de cenário, o Brasil aqui é aproximadamente aí 214 milhões de pessoas, né? 50 milhões de pessoas têm plano de saúde hoje no Brasil. Na pandemia a gente viu isso crescer um pouco, o número de pessoas, a gente vinha para uma queda, e na pandemia a gente começou a crescer um pouquinho mais. 70% no mínimo das pessoas que têm plano de saúde no Brasil hoje tem porque suas empresas oferecem. Então eu tenho plano de saúde porque a minha empresa oferece, né? Como diversos de vocês aqui levantaram a mão que oferecem aí para os seus colaboradores. E os reajustes empresariais para essas empresas, eles são por livre negociação. O que isso quer dizer? O cenário está mostrando aí uma incompatibilidade, né, uma descompensação aí financeira. Provavelmente as suas empresas, se negociam direto com suas operadoras, terão reajustes acima de 30%. Algumas já tiveram no ano passado, né, esse percentual. E aí a gente vem para esse outro lado aqui. O último dado que a gente tem divulgado pelo IBGE é que 45% da população brasileira tem pelo menos uma doença crônica. A gente, nas empresas, não consegue ainda ligar muito isso aqui com a saúde dos nossos colaboradores. A gente fala pouco sobre isso ainda, né? Mas uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem diabetes e que não se cuida ou que não sabe que tem, a chance dela descompensar aqui e de se ausentar com uma frequência alta na organização é gigante. A pessoa vai mais no pronto-socorro, vai precisar mais consumir recurso de saúde, né? Isso encarece todo o sistema, não tem um cuidado coordenado, então isso acaba gerando prejuízo. 738 mil pessoas morrem por ano por conta de doença crônica não transmissível. É mais do que o Covid nos 2 primeiros anos. Covid nos 2 primeiros anos bateu 650, eu acho, né? Quando a gente não tinha ainda, agora eu não me lembro mais que faz um tempinho, né? Mas mais ou menos isso. Então, em 2 anos a gente teve um grande alarme, claro que a gente resguarda a proporção, né? Covid era uma doença que a gente era contagiado por via aérea, é diferente, mas a gente teve um grande impacto quando a gente falava de Covid. E por que a gente não tem impacto aqui? Por que a gente não consegue olhar para isso? 40 bilhões é o que tem de desperdício em saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde no Brasil. No estudo que ela fez no Brasil, tá? O que é esse desperdício? É o uso desenfreado do setor, é a ausência de cuidado aqui que eu tenho coordenado, eu só vou no médico quando eu estou com dor,
eu não cuido da minha saúde para uma longevidade, né? E aí outros fatores externos que estão super ligados, quando a gente estava conversando hoje no intervalo, né? Porque a gente não combinou aqui os discursos, mas outros fatores externos como questão financeira, que me impacta, afeta a minha saúde, a ausência de um cuidado mais direcionado afeta a minha saúde. Então tudo isso vai gerando esse desperdício aqui que está posto. E aí a gente fez uma pesquisa com as empresas, tá? Para entender como que elas viam a saúde. Assim, quais são as dores que as empresas com quem a gente conversou trouxe sobre saúde, assim, o que impacta para ela. Trouxe 9 bullets aqui, que foram os que mais apareceram. Então as empresas falam que não sabem o que fazer para reduzir custos com saúde, acaba não tendo uma visão clara sobre quais ações que ela pode implantar, porque o custo com a saúde tem cada vez mais aumentado. Não sabe o que fazer. A indústria fala muito de FAP, eu não sei se todo mundo está ligado aqui no FAP, mas o FAP é um fator de acidente, né, ligado à saúde ocupacional, a questão que foi movida pela empresa, pela condição de trabalho. E o FAP, ele pode dobrar, dependendo do número de acidentes, o imposto que a empresa paga sobre a folha. Procure na de vocês, assim, como a indústria olha muito para isso por conta dos acidentes de trabalho que existe lá, mas a gente pode ter na nossa empresa um número de afastamento alto ligado à condição de saúde daquela empresa, que eu posso estar pagando o dobro de imposto. Só aqui já tem um rombo financeiro grande, né? Elas trouxeram problemas com a saúde dos executivos, a gente falou sobre isso também. Os gestores cada vez mais sobrecarregados, tudo eu tenho que fazer para ontem, eu não posso mais esperar. É um movimento muito rápido, muda tudo muito rápido e os executivos com menos cuidado em relação a tudo isso. Dificuldade de mapear o perfil de saúde na empresa, problema com acesso à saúde dos colaboradores. Ele quer agendar uma consulta, mas demora não sei quanto tempo, então isso apareceu também. Dificuldade para implantar programas, absenteísmo constante e apareceu muito impacto com a saúde mental. Eu não sei se vocês perceberam isso nas suas empresas, mas nas que a gente pesquisou, foi uma bandeira levantada em todas elas. O quanto a saúde mental, que já era, a gente também falou disso, né, Denise, que já era provavelmente um fator que estava entre nós todos, mas o quanto isso é mais falado hoje, né, o quanto isso tem trazido mais fala, mais posicionamento, e o quanto as pessoas têm se afastado, têm tido mais ansiosas, têm aparecido mais depressão, e a gente vê crianças já, né, trazendo esses transtornos. E aqui fica uma provocação, né, que eu passei ali, mas na sua empresa, né, combina isso que a gente viu, aparece lá, não aparece. E aí a gente foi para um trabalho de entender um pouquinho o que depende da gente. Eu fiquei muito feliz de ouvir, eu não tinha ouvido a Denise fazer um painel desse ainda, mas eu fiquei muito feliz quando ela fala de cultura, né, de olhar para dentro, de cuidar das pessoas. E aqui o que a empresa tem a ver com tudo isso, né? Como que eu cuido das pessoas que estão hoje sob responsabilidade, porque a empresa é um organismo vivo, somos nós dentro da empresa que fazemos o movimento acontecer. E aí a gente sabe que o hábito, vou entrar aqui nos fatores, esses fatores de cima são os fatores que determinam a nossa saúde, tá? Então o hábito, pratico atividade física com frequência, me alimento bem, tenho uma coordenação de cuidado legal, costumo ir no médico, sei a minha condição de saúde, né? Pratico coisas que são adequadas à minha condição de saúde. O hábito, ele determina 50% da nossa saúde. Então, a longo prazo, se eu não tenho hábito, eu posso ter diversos agravos. O ambiente determina 20%, o acesso à saúde, o ambiente onde eu estou, né, determina 20%. O acesso à saúde, tenho um serviço de saúde perto da minha residência, de onde eu moro, da minha cidade, representa mais 20%, e a genética representa 10%. Tudo isso aqui a gente carrega na nossa mochila. Na minha mochila que eu trouxe para cá hoje, no meu tempo de vida, embora eu seja bem jovem, mas estou na faixa dos 20 aos 50, 30 aos 50. Eu carrego tudo isso aqui que eu vivi até hoje. Né? Coisas que eu fiz lá atrás que não foram saudáveis, coisas que eu faço hoje que são saudáveis. Então eu carrego isso comigo. E aí eu entro numa empresa. Eu entro numa empresa já com essa bagagem. Como que a empresa me conhece? Foi aquilo que a gente ouviu no início aqui que eu comentei com vocês, né? Eu faço lá uma ficha clínica de avaliação inicial para entrar na empresa, que ninguém
quem usa me perdoe, mas 95% não usa para nada. Assim, não usa, engaveta, gente. A gente engaveta isso e não sabe quem está entrando e qual que é a condição de saúde. É o match que você falou do aplicativo? Eu tenho isso na empresa, porque eu sei como que a pessoa é quando ela entra, né? Mas a gente não utiliza isso hoje. Então eu já entro com isso, já tenho uma exposição ao risco, tenho uma nova exposição na empresa, toda a minha condição pode gerar alteração de saúde, né? De como eu conduzo isso hoje, que pode gerar atestado, que pode gerar absenteísmo, que vai impactar em tudo que a gente viu lá na pesquisa. Vai gerar menos saúde, com toda certeza. A gente não é educado para olhar para isso e automaticamente faz com que a gente consuma mais, que a gente utilize mais e que gere desperdício. Porque o consumo que eu faço hoje de saúde não necessariamente gera mais saúde para a gente. Quem daqui tem filho? Quem daqui leva o filho no... Já levantou a plaquinha para... Tá, já levantou... Não, é filho, é a plaquinha do tempo, né? Obrigado. Quem daqui já levou o filho no pronto-socorro porque estava com febre? Quem daqui foi orientado a ir para casa e esperar 3 dias medicando a filha? Isso é um desperdício de saúde. Isso é utilizar o recurso. Claro que se estiver grave, né, a gente fica preocupado, mas se estiver grave, se a febre não diminuir, é um exemplo simples do quanto a gente usa o recurso sem considerar que ele vai trazer de fato saúde para a pessoa, né? E aí tem diversos outros fatores, tá? Ah, eu vou no médico e ele me pede 40 exames. Eu, uma pessoa de 30 anos, tenho uma condição de saúde específica e eu não preciso fazer 40 exames. Se eu estiver bem, se eu estiver rígido, eu preciso fazer a quantidade certa de exames para a minha idade, para o meu gênero. Ponto final. Então, assim, isso é desperdício. E às vezes é a gente que pede. Isso é cultura. Né? A gente vai lá e fala, pô, se o médico não me pedir 50 exames, não tem saúde. Está fora, né? Isso quebra o setor e quebra tudo que a gente está movimentando. Quem paga toda essa conta que vocês viram do desperdício é a empresa de cada um de vocês, porque 80%, 70%, 80% só tem plano de saúde porque a gente oferece, né, enquanto empresa, para os nossos funcionários. Então, quem está pagando tudo isso, sem gerar saúde, somos nós. E aí não dá para fazer nada, né? O cenário é só ruim, né? A gente teve um exemplo muito bom aqui de falar sobre cultura, sobre engajamento, sobre local. É claro que dá para fazer muita coisa, né? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de coisas que a gente também faz dentro da ASC, mas que diversas outras empresas atuam nessa linha de qualidade de vida e bem-estar. E aí uma das coisas que a gente fala é, conheçam a população de vocês, a população da empresa. Trabalhem com um diagnóstico de saúde para mapear mesmo o perfil, para saber quantas pessoas estão em condições de saúde específica, quantas pessoas são saudáveis, como que está a nossa empresa em relação a tudo isso. Ah, mas eu não sei fazer, André, lá no meu RH eu não tenho expertise de saúde, né? Busca alguém que consiga te ajudar com isso, alguma empresa que tenha essa técnica para realizar. Em sabendo disso, tu vai saber o que dá para fazer. Poxa, se eu tenho 30% da minha população na empresa com hipertensão, dá para eu fazer trabalho direcionado para isso? Se eu tenho 20% das pessoas com obesidade, dá para fazer um trabalho direcionado para isso? E aí a gente começa a direcionar o esforço, a ação, para o que a gente tem de condição dentro da empresa. E aí tem outras coisas aqui, né, que eu vou deixar para vocês, mas a gente atua hoje com clínicas de atenção primária muito focada junto com o ambulatório dentro das empresas ou fora, atendimento, suporte, aí tem telemedicina, telepsico, telenutrição, que hoje a gente tem visto aí diversas empresas trazendo isso como benefício. Gestão de pessoas, né, com doenças crônicas, programas de saúde, né, na empresa, gestante, cuidar melhor da gestante, cuidar melhor da questão de saúde mental, de nutrição, finalizando aqui já. E a gestão contínua e integrada dos indicadores, né? E diversos outros, né? A gente tem empresas que oferecem benefícios de academia e por aí vai, então tudo isso está muito ligado à necessidade daquele lugar e a como a gente pode promover melhor a saúde, gerar mais engajamento e levar mais felicidade. E a gente, para finalizar, entende e pratica muito dentro de casa tudo isso que eu comentei com vocês e leva muito para fora que o cuidado da saúde não é o problema. Para a gente, hoje, cuidar da saúde, ele é a resposta. É o que nos engaja, é o que nos motiva a trabalhar todos os dias pensando em soluções muito adequadas. E a gente também entende que empresas saudáveis têm todo um diferencial competitivo. E aí o saudável vai para a sua amplitude, né? Financeira, saúde física, emocional,
educação, social, que a gente comentou um pouquinho. Então esse aqui é o que a gente é o que nos direciona todos os dias para olhar para a saúde, para olhar para a longevidade a um custo super adequado. Muito obrigado. Aí estão meus contatos, tá? Quem precisar de alguma coisa, estou à disposição. Parabéns, muito obrigado. Vou arrumar só. Pessoal, só enquanto a gente arruma aqui, então, a disposição, é tudo feito na hora, ao vivo, tá? Não temos liminha, infelizmente, aqui do SBT, a gente vai contratar para ajudar toda essa troca de cena. Mas quero continuar esse convite, então, Delton, André, Denise, para a gente continuar esse bate-papo. 15 minutinhos, acho que aberto também ao público, para a condução de vocês, como vocês preferirem, por favor. Muito bom. Eu vou puxar aqui alguns insights, talvez, e aí, claro, a gente Não deixa resolveu o aberto enquadramento, né? para as Não contribuições. resolveu o enquadramento, né? Denise, Era pra melhorar acho o que enquadramento. começando aí pela tua fala, né, que você falou muito como eixo central da estratégia de mudança da Quanta Previdência, do ponto de vista de resultados, foi ancorada na transformação da cultura. E você enfatizou muito sobre que essa cultura tem que vir de cima para baixo, né? Eu tenho certeza que talvez a pergunta do milhão aqui, para as pessoas que estão aqui conosco e que estão de algum modo ganhas para a necessidade dessa transformação, seja como influenciar, como engajar, como despertar eventualmente do meu C-level, da minha alta gestão, né, para essa causa, né? Para que isso não fique muitas vezes um tema dos heads de RH, de algum modo quase que, entre aspas, importunando a alta de gestão com o problema de turnover, de engajamento das pessoas, de alma, de emoção. Fala um pouquinho aí, brevemente para nós, como foi esse processo de fazer com que a alta gestão da Quanta dissesse: temos que revisitar nossa cultura. Perfeito. Bom, quando a gente começou essa jornada, eu não era a executiva principal. Então, eu tive que fazer esse trabalho de convencimento. É claro que depois fica mais fácil, porque quando eu cheguei na alta direção, eu já tinha essa vivência e eu sei a importância que tem em todas essas práticas e políticas de gestão de pessoas e cultura. Mas quando eu iniciei essa jornada, eu não era. Então, o que eu fiz? Para levar, né, para a alta direção na época, né, tinham outras pessoas acima de mim, conselho, presidente, enfim. Acho que são 2 pontos, assim. O primeiro, que hoje nós temos muitos dados e todo executivo hoje toma decisão com base em dados. Todo mundo hoje na alta direção é data-driven. Todo mundo. Então existem muitos dados no mercado que conseguem provar, né, esses resultados, os desempenhos de empresas com um forte propósito, com uma forte cultura. Mas tem um estudo que vocês podem encontrar facilmente jogando na internet, o resultado das empresas humanizadas. Aquele mapeamento é um estudo que tem no mercado bem fácil de achar. Foi uma das coisas mais importantes que eu utilizei. Foi aonde eu consegui provar para os diversos ramos que existem, inclusive lá fora, né? Tem uma comparação nesse estudo bem legal, que as empresas humanizadas, que têm essa questão da cultura, tem a questão do propósito, elas geram um resultado financeiro muito maior, por exemplo, do que as empresas do S&P, que é o índice de valores da Bolsa Americana. E aí ele mostra que no longo prazo o resultado fica maior ainda. Então, alguma coisa assim, Delton, na ordem de 5 anos. Uma empresa humanizada, ela gerou em torno de 200% de lucro e a média do S&P, das empresas que estão dentro do S&P, gerou 50%. Então, 200 para 50. E em 15 anos... uma empresa do S&P gerou 400% de resultado e uma empresa humanizada gerou 2.100% de resultado. Assim, o resultado é absurdo. Então, acho que o primeiro ponto que eu começaria era realmente trazer os dados e os cases. Porque muitas vezes, quando a gente chega com um projeto, eu entendo, já estive nesse papel, quando a gente chega para defender um projeto, se a gente não conseguir tangibilizar em resultado financeiro, muitas vezes esses projetos são engavetados. E como eu já recebi muito projeto
das áreas, né, de várias áreas e da área de gestão de pessoas, eu quero dar uma dica para vocês. Muitas vezes, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Isso não é uma verdade, é só a minha experiência. Muitas vezes falta nos estudos de gestão de pessoas a conexão do que está se propondo com o negócio e com o resultado. E acreditem, é muito fácil provar que as práticas de gestão de pessoas, elas no médio prazo dão resultados. Então tem que fazer essa conexão. A internet hoje tem muito dado para gerar. E um executivo, ele vendo a conexão com o resultado, né, muitas vezes ele não vai aprovar pelo amor, porque talvez ele mesmo não acredite tanto naquilo. Mas porque ele pode ser uma pessoa mais racional, né? Mas na hora que a gente consegue tangibilizar que uma empresa humanizada sim gera muito mais resultado, porque gera mesmo, fica mais fácil. Então eu vivi esses dois momentos. No primeiro momento eu busquei dados e referências e quero dizer mais para vocês. Por que eu escolhi hoje cultura? Porque há 5, 6 anos atrás eu fui num evento de gestão de pessoas, uma pessoa falou sobre cultura e deu um exemplo. E aquilo me impactou tanto que eu pensei, eu vou experimentar. Fui para casa e comecei a fazer um mapeamento. Eu experimentei aquilo que eu já ouvia falar há 20 anos, mas nunca tinha dado a devida importância com relação à cultura. Então é isso, eu acho que é dados, fatos, cases legais, tem muita coisa legal na internet, enquanto a gente não pode decidir. E para quem aqui já pode decidir, então decidam. Porque eu tenho certeza que vocês vão levar a empresa de vocês para outros patamares aí de resultado e de felicidade também, né? Fantástico, fantástico. O resultado das empresas humanizadas, fantástico. E nessa sua fala, eu gosto muito da ideia do capitalismo consciente, que compara, que é exemplo das pessoas que não vivem sem comida, mas não podem viver só de comida. As empresas não vivem sem lucro, mas não podem viver só de lucro. Então, quando você faz o gancho com resultado, você mostra que fazer o bem e ser um agente positivo de ambientes adequados traz resultado. Aliás, é só isso que traz resultados, essa que é a verdade. E aí, nesse gancho, André, também nessa mesma lógica, a ASC é uma empresa pioneira nessa temática, pioneira em provocar as questões de gestão, inovação e geração de resultados a partir do tema de empresas, vamos chamar assim, empresas felizes. Eu queria te ouvir, como pioneira, a ASC, o que você tem percebido de mudança nesses últimos poucos anos, né, em função da receptividade deste assunto pelas empresas que agora estão numa jornada para se tornarem saudáveis. Algumas por crença, mas talvez outras tantas porque se viram numa necessidade de mudar seus paradigmas, né? O que você tem percebido dessa evolução de resposta ao tema? Olha, Delton, foi, né? Primeiro, assim, a gente tem falar de qualidade de vida e de bem-estar tem sido um tema mais utilizado, né? De uns 2 anos para cá, eu diria, pelas empresas, né? A gente tem saído de práticas que eram habituais. Então, quando eu falei assim, ofereço um plano de saúde para o meu colaborador, isso é entregar saúde de fato? Não é só isso, né? Eu não estou falando que tem certo ou que tem errado, acho que culturalmente a gente veio por esse caminho até aqui. Mas as empresas começaram a olhar para a qualidade de vida e bem-estar por outras formas também, né? Então, quando você trabalha cultura, por exemplo, e que você percebe que é importante ter alguma ação de engajamento em saúde para que as suas pessoas, para que seus colaboradores fiquem mais felizes, mais saudáveis. Se a gente está mais saudável, a gente é mais feliz, a gente produz mais em todos os aspectos de vida, isso traz um retorno. Então ele é uma que tem sido mais falado. Qual que é a dificuldade que eu percebo e que eu me coloco muito no lugar? Como que eu comprovo que fazer isso gera resultados melhores para a empresa, ou como que eu faço o investimento na coisa certa, sabe? Eu vou entregar uma ação de saúde para o meu colaborador, eu tenho que despender de um dinheiro também para isso. E como que eu sei que isso vai trazer resultado de mais qualidade de vida, de mais felicidade, e que vai colocar a minha empresa em outro patamar, seja de cultura, que vai me gerar valor e que vai fazer eu ficar mais produtivo e mais lucrativo, né? Então, é mais buscado, sim. A gente tem tido muito mais espaço para falar com as empresas sobre isso.
por uma característica específica, né? As empresas de diversos outros segmentos que não são dessa área não têm a expertise de falar sobre saúde, e eu acho que é isso mesmo. Então o RH, por vezes, não sabe quais ações implantar para trazer esse engajamento e essa resposta de resultado em saúde e de redução de custo mais rápido, mas o ouvido tem ficado mais aberto, a gente tem conseguido discutir mais. Qual que é o ponto hoje, né? E como que eu tenho sugerido para as empresas que a gente tem conversado, independente de movimentar serviço com a ASC ou não, comece a fazer alguma coisa. Mapeie lá o perfil da sua população e trabalhe com alguma ação, mas meça o resultado dessa ação, né? Olhe para o dado que isso está te trazendo e comece a movimentar isso dentro da tua empresa, porque o resultado que isso vai te trazer em qualidade, seja pela satisfação lá do seu colaborador e de redução de custo com saúde, te gera uma margem para investir em outras coisas. E assim nós vamos juntos convencendo as organizações e a alta direção de que vale muito a pena investir nesse negócio. Mas tem tido sim uma abertura muito maior do que alguns anos atrás, tá? A gente consegue discutir muito mais sobre esse tema hoje. Perfeito. Eu queria também deixar em aberto, se alguém tiver alguma pergunta, consideração, reflexão sobre o tema, por favor, só levantar, sinalizar que a gente abre aqui para aproveitar. Acho que esse é um momento muito rico aí, para todo mundo aproveitar e explorar dessa questão. Eu, enquanto vocês formulam, pensam, só para dar um tempo, eu queria, a Denise tangenciou esse tema também, tocou nesse assunto, e agora o André falando sobre essa ideia do retorno sobre o investimento, né? O ROI, o que fazer, como muitas empresas hoje passando por um momento de adversidade, né? Com problemas de orçamento, receita um pouco menor, despesa um pouco maior, ainda alocar um recurso para algo que não tem exatamente certeza, né? Imagino que essa seja uma reflexão, e também deixem aberto se alguém puder fazer alguma consideração também, pegando esse gancho, né? Do que vocês têm tido na prática aí, deste assunto nas suas organizações. Mas eu queria te ouvir, Denise, enquanto isso, sobre como você vê o papel do head, da liderança, dos especialistas, dos profissionais hoje de RH nas organizações, né? Qual é esse perfil novo esperado, você como CEO, mas que teve uma trajetória em todas as posições corporativas, hoje CEO de uma empresa que tem sob custódia alguns bilhões aí de reais, mais do que isso, tem sob custódia o futuro de muitas pessoas, né? Que você vê desse novo perfil esperado do profissional de RH, por exemplo, né? Que predomina aqui no nosso ambiente, para liderar essa jornada, essa transformação, né? Legal. Eu vou responder o que eu falo para minha melhor amiga, que ela é gerente de gestão de pessoas. Eu falo isso para ela. Eu acho que o que a gente pode entregar de mais valor para as pessoas é a verdade, né? E eu falo muito para ela sobre aquilo que eu comecei a falar antes. Eu acho que a área de gestão de pessoas, ela precisa ter um pouco mais aflorado a visão de negócios. Eu acho que esse seria o grande recado, o grande conselho. Falta muito. A gestão de pessoas, muitas vezes, não consegue conectar as práticas ao grande objetivo, aos KPIs, aos OKRs da organização. Acho que falta ser mais BO, né? Inclusive, eu recomendei para minha amiga, que é a gestão de pessoas, a formação de BO. BO é Business Owner, né? Que são práticas ali onde se desenvolve essa visão de dono de negócio. Né? E isso para mim faz toda a diferença. Inclusive é o que fez a diferença na minha carreira. Então faz tanta diferença para mim que eu sugeri para ela. Eu, independentemente do cargo que eu tive, eu sempre fui BO. Eu sempre fui dona. Eu sempre olhei para aquele pedaço, para aquele processo como dono. Então é isso. Por exemplo, vocês, se fossem donos da empresa, aonde vocês investiriam aquele recurso da organização? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto é visão de negócio. E o segundo ponto, gente, que vocês podem colaborar muito, gente. E eu peço para vocês, ajudem a liderança. Não tá nem um pouco fácil ser líder no momento atual.
Os líderes estão ficando doentes, porque é muita pressão. A empresa querendo resultado, o time, aí muita gente ainda vindo de uma geração, né, onde era estabelecido mais o comando e controle. Hoje a galera mais nova não quer saber disso, quer liberdade, mas muitas vezes não tem responsabilidade para usar aquela liberdade. É o mundo VUCA que a gente falou, o mundo Bunny. Gente, os líderes precisam de ajuda. Se vocês conseguirem juntar visão de negócios, vocês vão ser mais estratégicos. E se vocês conseguirem ajudar mais os líderes, principalmente ali, né, abaixo da diretoria, esses líderes, essa galera precisa de ajuda, gente. Precisa que alguém ajude eles, porque vocês, como gestão de pessoas, vocês podem adotar práticas que são transversais na organização. Vocês podem ajudar todos os líderes. Todos. Imaginem que, por isso eu falei no início da minha palestra, vocês podem ser os grandes protagonistas, porque ninguém consegue ser tão transversal quanto o GP. Imagina se vocês arriscarem uma mudança no próprio escopo da área. Por que só gestão de pessoas? Por que não cultura? Por que não outras coisas que podem estar ali dentro, né? A própria discussão, né, alguns são chamados de RH, outros são chamados de departamento pessoal, outros são chamados de gestão de pessoas, e dá para fazer algo muito maior ainda. Eu acho de verdade que vocês são os únicos que mais podem impactar toda a liderança. Então, para mim, essas duas coisas, visão de negócios e ajudem os líderes, por favor. Muito legal. Perguntas, dúvidas, dádivas, dívidas. Será frustrante, decepcionante não ter perguntas legais aqui. Por favor. Ainda que extrapole um pouquinho os minutos, né, Bruno? Mas acho que esse é um momento muito rico, né? Obrigado. Eu sou Adalberto, da Softplan. Eu gostaria de saber de vocês três, mas especialmente do André, como que está sendo o mapeamento de saúde mental? Ferramentas, periodicidade, quais são os gatilhos? E se houve uma mudança nisso nesses últimos 2 anos? A gente usa alguns instrumentos científicos, tá, hoje para fazer mapeamento, mas dentro da jornada, a gente trabalha com uma jornada de saúde mental. O que essa jornada contempla? Esse mapeamento, por meio de alguns instrumentos científicos. A gente tem hoje uma plataforma parceira, que a gente cadastra esse questionário nessa plataforma. É uma das formas de avaliar, porque ele tem outros dados de entrada. E essa plataforma, ela não foi desenvolvida na AS, que é um parceiro nosso, é uma startup, que a gente conheceu aqui na ACAT, inclusive, e ela traz para a gente um mapeamento vinculando, né, ou trabalhando numa lógica de ambiente externo, assim, de floresta. Então, a alta liderança consegue ver por área como que está aquela floresta, aquele bioma. Se ele está legal, florido, verde, se ele está desmatado, isso me dá uma indicação para cada um dos indivíduos de como ele está naquele momento. Fazer isso por si me ajuda a identificar, mas na jornada que a gente criou, a gente tem um trabalho de desenvolver a liderança. É o primeiro ponto do nosso trabalho posterior à identificação do perfil. A liderança para a gente, ela tem um papel fundamental de estar muito atenta aos sinais. Como que ela pode perceber que a outra pessoa está com um processo deficitário, prejudicial em relação à parte emocional ou da saúde mental. Então a gente faz um trabalho com psicólogos orientando para médicos e psicólogos orientando para esse caminho. O segundo bloco de trabalho, então eu identifiquei lá no perfil, né, científico pela ferramenta que todo mundo preenche, é autorreferido, né, então a gente conta muito com a honestidade das pessoas que estão preenchendo. Eu e Denise falávamos sobre isso, as pessoas ainda têm medo por vezes de falar a verdade, né, então é um ponto de partida, mas eu treino a liderança para poder me dar mais garantia nisso. E eu tenho os trabalhos coletivos, as rodas de conversa, a abordagem mais ampliada sobre esse tema. E quem pratica essa roda de conversa, os profissionais que estão trabalhando com pequenos grupos, também têm a obrigação de confirmar o que foi identificado no perfil. Então eu vou trabalhando num funil, até chegar no nível individual, que é quando a gente começa a movimentar a terapia, né? O trabalho mais direcionado para apoiar aquela pessoa, tá? Então hoje a gente identifica pelo perfil, mas tem esses outros trabalhos
que nos ajudam na confirmação daquela população para trabalhar efetivamente na ação que é necessária com ela. Depende do modelo do projeto que foi construído, né? O que a gente tem percebido na prática? Cada empresa é uma empresa. Então, a gente bateu muito na parede quando foi com o modelo pronto, porque o modelo pronto ele não se adapta, ele não é funcional para todo mundo, porque as empresas são diferentes. Então, a gente acaba fazendo uma adaptação na implantação, ouvindo muito da empresa, né, e da primeira avaliação. Normalmente, a gente faz uma aplicação do perfil dessa fase inicial de 3 em 3 meses. Mas a gente adapta com a empresa na lógica que ela está, que foi identificada inicialmente, que ela está disposta a movimentar o tema. Tá? Então, é um trabalho que ele pode acontecer de 6 em 6, dependendo do nível que encontra, a gente pode dar uma antecipada. Porque o que vai mudar tudo isso? É a longevidade do trabalho, é a constância que a gente está realizando, depois as ações mais individuais e coletivas para promover melhor a saúde mental. Tá? E mais? É isso? Opa, uma última pergunta ali, porque nosso tempo já esgotou. Pergunta ou consideração, dúvida, dádiva, dívida já é para outro. Eu acho que é uma dica, hein? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaqueline, eu sou cofundadora da Melver, é uma startup de educação e tecnologia para o mercado financeiro. Parte da nossa empresa está em Florianópolis, parte está em São Paulo e em mais algumas cidades do Brasil. E, Denise, me chamou muita atenção quando você fala sobre cultura, sobre definir a cultura da empresa. Eu venho de empresas, meus sócios também de empresas grandes, onde sempre se falou muito sobre a cultura ser muito forte para você levar adiante os valores dos fundadores. E aí a pergunta é, como estabelecer essa cultura, como gerenciar essa cultura da empresa nesse ambiente de home office e à distância, né, com 2 núcleos, assim, eu tenho tecnologia rodando em São Paulo, marketing em São Paulo e educação mais forte aqui em Floripa. Então, como gerir tudo isso? Todo mundo quer essa resposta, né? Realmente não é fácil, mas a gente estava mexendo em tudo isso nesses últimos 4 anos, então a gente construiu parte disso, né, na própria pandemia. Então, eu particularmente, eu tenho e aí talvez alguns de vocês, né, fiquem assim um pouco... É muito controverso esse assunto. Difícil, precisaria de uma tarde para falar sobre ele. Mas, rapidamente, pelo nosso modelo de negócios, pelo nosso propósito, e o que a gente se propõe, que é realmente cuidar das pessoas, eu não acredito que a gente consiga fazer isso com todo mundo, cada um no lugar. Então, lá na Quanta, faz parte também da nossa cultura essa relação humana e presencial. Então, às vezes, para alguns cargos específicos, a gente aceita ali o home office, mas nunca não é 100%. Tá? Quando e a gente tem ali 30%, 40% das pessoas que estão, sim, em casa, né, em função de todo esse movimento, então aí sim a gente faz esse conjunto de práticas, de cerimônias, por isso foi mudado os KPIs, para que todo mundo tenha responsabilidade sobre o resultado financeiro, tem visão de negócio, então tem que ter um KPI, tu tem que entregar. Você tem 30 dias ou 22 dias, está aqui teu resultado, não tem mais o gestor ali no dia a dia, mas existem as ferramentas. Então a gente substituiu por tornar a cultura mais tangível através de indicadores. E, claro, uma série de cerimônias que a gente faz, eu tenho 2 pessoas aqui da nossa área de GP, a Manu e a Bia estão aqui, a gente faz um monte de cerimônias e valoriza várias coisas. E também, claro, estamos mudando a nossa estrutura, a gente está atrasado nesse aspecto, o ambiente físico, né, para que as pessoas queiram ir lá. Mas o fato é que, assim, parte do grupo quer ir, gosta de estar lá, porque lá eles têm amigos, né? É uma estrutura que também facilita as amizades. Mas eu diria assim, objetivamente, ter uma cultura estabelecida forte e ter os indicadores que possam dar essa autonomia para que as pessoas fiquem aonde elas estiverem, mas elas vão ter que respeitar, porque os indicadores vão mostrar se elas estão no caminho ou não, né? E também o percentual a gente cuida bastante, tá? É um percentual menor em casa, todo mundo tem que ir para Quanta em alguns momentos, principalmente nas cerimônias, assim, né? E aí as ferramentas todas, né, que vocês já conhecem, ferramentas tecnológicas que facilitam, né? Não aquelas que controlam demais, tem que dar o check-in de manhã, o check-in de... Um saco isso, pelo amor de Deus.
Né? Quando implantaram, eu vi algumas coisas, eu falei, não, pelo amor de Deus, se eu tivesse que fazer isso, eu saía da empresa. E eu também experimento tudo. Tudo que é criado, eu sou a primeira a experimentar e dizer, isso aqui não está funcionando, eu não vou preencher. Ah, não sei o que, tem que preencher o SR. Não, eu não vou preencher. Então, se eu não vou preencher, é porque eu quero que o outro preencha. Então, faça tudo também os diretores usarem, né? Porque aí a gente vê se tá bom ou não. Não sei se te respondi, é difícil, né? Mas... Fazer os diretores usarem geralmente é uma boa dica, né? Pessoal, então indo para o nosso encerramento, além de agradecer aí a audiência aí de vocês, né, o olhar atento, queria só fazer 2 registros finais. Em junho, a gente receberá no dia 15, em um evento LEAD, para o lançamento do outro patamar da vertical LEAD, empresa LEAD Saúde e Bem-Estar. Vamos receber o Cláudio Lotenberg, que é o presidente do Conselho de Administração do Albert Einstein, também o Paulo Negro, CEO do Sírio-Libanês, aqui sendo recepcionados por todo o movimento Empresa Saudável, do qual participam ASC, Quanta, Guedert Group, Cotton Baby, grandes organizações, e em especial o Hospital Bahia Sul, né, o Hospital Care aqui de Santa Catarina. Então, para quem participa aqui, se a empresa não for uma empresa LEAD, entrem no site, convidem aí a alta gestão para se conectarem com o LEAD. E, como eu sou jovem há mais tempo do que vocês, estou muito interessado no lançamento em breve, provavelmente em julho, de uma nova trilha do LEAD, liderada pela Quanta Previdência, chamada Longevidade e Economia Prateada, onde receberemos e discutiremos temas e conteúdos e cases de sucesso de lideranças que estão cada vez mais ativas, produtivas, apesar de jovens há mais tempo. Tá bom, pessoal? Obrigado, excelente evento.